Saudações, aventureiros! Nesta ocasião, ao desfrutar de uma admirável paisagem durante minhas andanças pela região de Helsham, senti-me impelido a partilhar convosco o valioso conhecimento que pude adquirir enquanto peregrinava por Sanctus. Tal conhecimento a que me refiro é acerca da origem e das raízes das raças. Sou consciente de que cada indivíduo é conhecedor das origens e raízes de seu próprio povo. No entanto, há poucos entre os povos que têm um aprofundado entendimento a respeito da origem das demais raças. E neste quesito, no decurso de minhas peregrinações por Sanctus, ao adentrar nos mais diversos territórios pertencentes a diferentes povos, pude me inteirar quanto às suas histórias. A princípio, aventureiros, devo lhes elucidar sobre o que mais possuo propriedade para abordar, que é a minha própria raça, os humanos Keila. Nós, Keila, somos descendentes dos afamados humanos Eila que, se valendo de sua inteligência, inicialmente foram mercadores e políticos, desenvolvendo uma sociedade devidamente estruturada antes que qualquer outra raça o fizesse. Como descendentes destes bravos predecessores, somos detentores de um profundo orgulho de nossa herança e capacidade quanto povo. Apesar desta característica dificultar nossas relações diplomáticas. Visto que, em tempos longínquos, na Era de Ouro do reinado de Lineth, cuja casa reinou por mais de um milênio na vasta região de Riverland, Eila fora a maior civilização e o maior império que Verra um dia pôde contemplar. Os três pilares que nos definem como raça são patrimônio, dever e ordem. Mantendo a tradição Eilan de uma sociedade feudal, organizada em torno de um monarca com subordinados herdando títulos e terras. Tal qual nossos ancestrais, dispomos de ordens de cavaleiros e possuímos o maior exército permanente organizado de todas as raças. E como adoradores do Deus da Esperança, temos a fé inabalável de que reconstruiremos nosso grandioso império, sobrepujando tudo e todo aquele que se opuser ao nosso propósito. Pois independentemente das circunstâncias que nos encontramos, permanecemos fiéis às nossas gloriosas raízes e lutaremos até o último homem pelo que almejamos. A origem de nossos parentes, os humanos Veilun, tem fundamento em uma antiga lenda sobre uma adorável jovem Falarra, que atendia pelo nome de Samia. De acordo com esta tradição, aventureiros, Samia namorou-se profundamente por um espírito Jin malignamente belo e inacreditavelmente ancestral chamado Noah Raibu, a quem ela chamava de Aibu. Não possuindo riqueza alguma para ofertar ao Jin, Samia foi em busca de um tesouro de grande valor que pudesse torná-la mais atraente como uma companheira em potencial. A busca levou por toda a Verra, até que finalmente, pela espada, pela astúcia e pela sorte, ela encontrou uma oferta digna. Samia descobriu 5 anéis de ouro tão deslumbrantes de se ver que o Jin reconheceu seu grande valor e beleza inigualável no momento em que os viu, e soube que deveriam ser seus. Assim, o Jin e a Falarra pechincharam um preço antes de finalmente fazerem uma barganha. Em troca dos anéis de ouro, o Jin não apenas concordou em se casar com Samia, mas também em permanecer ao seu lado em forma visível e corpórea para sempre. Desta forma, os Veilun surgiram e esta é a razão pela qual esta raça possui características tão únicas. Uma típica pele cinzenta, com runas gravadas em seus corpos e olhos resplandecentes. Uma raça resultante da união de uma humana Eila e um espírito Jin em forma corpórea. Hoje, a reconstituição da jornada de Samia é um importante ritual de amadurecimento para as crianças Veilun, chamado de A Busca do Coração. Embora sejam descendentes dos humanos Eila e adoradores do Deus da Esperança,
O povo Veilun é movido por anseios inteiramente diferentes dos de Keila. Habitando e sendo forjados no deserto de Sandsqual, estes usaram de bravura, astúcia, curiosidade e carisma para sobreviver às adversidades que a vida no deserto impunha a eles. Historicamente, os Veilun se organizaram em torno de um magistrado eleito, que delega assuntos políticos por meio de organizações de mercado e indústrias proeminentes. Os 3 pilares que regem sua forma de viver são oportunidade, presença e empresa. Através deste foco no comércio, os Veilun tornaram-se um dos impérios mais abastados de Verra. E por mais que em sua generalidade sejam comerciantes, os Veilun têm como princípio matar ou serem mortos, seja ao lidar com as criaturas do áspero deserto e as serpentes em seu mercado, seja ao lidar com os que ousam se opor a eles. Os anões de Unir, descendentes dos hábeis anões de Uzenkel, que segundo o conhecimento dos povos, foram tanto a primeira raça divina a ser criada pelos deuses, como a única nascida da própria forja divina. Curiosamente, dizem que suas distintivas barbas não crescem em suas peles, mas em seus ossos. Os 3 pilares que dão base a esta raça são artesão, confiabilidade e deliberação. Os indivíduos deste povo são resistentes e resilientes, valorizam o artesanato e a confiabilidade, prosperando em terrenos traiçoeiros com dedicação incomparável. Pois a maioria dos povos de antigamente veria uma montanha e não pensaria coisa alguma a respeito dela. Contudo, os Unir viam nelas um lar defensável onde abundam as riquezas. Sendo um povo leal ao monarca, mas inteiramente independente em suas atividades, eles frequentemente aperfeiçoam negócios ou buscam riquezas no subsolo. Suas forças armadas são reconhecidas por suas proezas defensivas, refletindo sua natureza firme, tal como os minérios que manejam. De modo que eles detêm a ilustre alcunha de os guerreiros mais fortes que Verra já conheceu. Os de Unir têm imenso orgulho do que fabricam e do que constroem. Fortificações que parecem inexpugnáveis, martelos de guerra, os quais nunca se quebram, ou belas joias para sua forte realeza, estão todos em seu louvável repertório. Além disso, aventureiros, eles são conhecidos por formarem fortes alianças e demorarem a esquecer as ofensas, tornando seus rancores lendários. Por conta de sua típica teimosia e lealdade moldarem sua postura política tanto cautelosa quanto firme. Os anões de Nikua, igualmente descendentes dos anões de Uzenkel, têm uma visão completamente oposta à dos de Unir, pois enquanto os de Unir veem as montanhas como um lar, os de Nikua as veem como uma verdadeira prisão. Esta raça, com a menor estatura dentre todas as raças, e que possui uma curiosa cultura de cada indivíduo ter marcas tribais únicas em seus corpos, tem 3 pilares que constituem a sua conduta: exploração, otimismo e hospitalidade. Como habitantes dos trópicos, há 3 coisas que são de extrema importância para os Nikua: a família, um céu aberto e uma vela impulsionada pelo vento. Este povo age de acordo com as decisões de um conselho eleito de 5 anciões, moldando uma diplomacia cautelosa. Mas geralmente são apenas vagamente associados fora de suas águas natais. Sua adaptabilidade e natureza orientada fortemente para a comunidade determinam sua estrutura social. Eles são renomados exploradores, marinheiros, pescadores e aventureiros que mantêm a confiabilidade de seus parentes, os de Unir, sem a rigorosa disciplina deles. Sendo também artesãos altamente qualificados, os de Nikua veem o artesanato como um direito de passagem
e de progresso de suas famílias. Os Elfos Empyrean, antigos habitantes da ancestral floresta de Erintia, são descendentes dos renomados Elfos Pyrian. São um povo provido de grande inteligência, fisicamente aptos e uma beleza singular. Os 3 pilares que regem este povo são graça, diplomacia e conhecimento. Esta raça possui soldados realmente experientes, magos excepcionalmente poderosos, diplomatas astutos e líderes admiravelmente dedicados, além de terem artesãos habilidosos. Eles se orgulham de sua civilização avançada, militares de elite e forma de governo altamente eficiente. Agraciados por Shol, o Deus da verdade que adoram, com uma vida útil sobremaneira mais longa do que qualquer outra raça em Verra, eles dispõem de tempo suficiente para extensas atividades acadêmicas e pesquisas mágicas. Com isto, enquanto as raças de vida menos duradoura limitam suas atividades educacionais à infância, os Empyrean procuram aprofundar seus conhecimentos todos os dias de suas vidas e são conhecidos por mudar de profissão depois de centenas de anos. Estudiosos, dignatários e pioneiros élficos podem ser comumente encontrados em cidades humanas, na benevolente esperança de promover um relacionamento saudável com seus convizinhos humanos, apesar de sua presença raramente ser vista em outros locais que não sejam arqueológicos, acadêmicos ou diplomáticos. Independentemente do fato de não serem tão numerosos como os humanos Keilar, os Empyrean são uma força a ser devidamente considerada. Sendo outrora um aliado da Casa Eilan do reinado milenar, a Casa de Lineth, o povo Empyrean certamente tem um plano para esculpir um lugar de grande relevância em Verra. Os Elfos Pyrae, também descendentes dos Elfos Pyrian e adoradores de Shol, Deus da Verdade, que possuem a extraordinária característica de terem chifres crescendo em suas cabeças e pinturas corporais, são um povo que valoriza o individualismo e a autoexpressão, vivendo uma relação estreita e profundamente conectada com a natureza. Dizem que uma violenta revolta os separou de seus ancestrais Pyrian, moldando uma natureza ingovernável, a qual eles celebram anualmente para homenagear sua luta pela liberdade sem fim. Habitando em meio às florestas e bosques, eles creem que todas as coisas encontram equilíbrio com o passar do tempo, e a natureza sempre cria seu próprio caminho. Eles também compartilham recursos entre seus parentes e permanecem ferozmente independentes, resistindo a todo tipo de governo formal e mantendo alianças familiares frouxas. Os 3 pilares que formam esta mentalidade são individualismo, expressão e naturalismo. Todavia, aventureiros, não se deixem enganar pelo seu intenso amor que possuem pela natureza, pois os Pyrae raramente fazem prisioneiros. Seja por arco ou lança, o legado dos Pyrae, de certo, criará raízes. Os enormes orques Renkai, descendentes dos poderosos orques Kaivek e adoradores de Norlan, a deusa do destino, são uma raça que prospera com treinamento dedicado, lealdade e lutas honrosas, produzindo artesãos notáveis, estudiosos e guerreiros ferozes e aterrorizantes. Vivendo em tribos nas regiões pantanosas e possuindo uma incomum pele esverdeada e outros até avermelhada, este povo imponente é detentor de uma força assustadoramente destrutiva, chegando a ser comparada a um desastre natural. Há até lendas que afirmam que esta raça possui sangue dracônico em sua linhagem. Os 3 pilares nos quais esta raça se baseia são força, honra
e lealdade. Sua confederação, forjada ao longo de séculos de conflitos, rivaliza com os humanos Keilar em poderio militar, ainda que os conflitos históricos dificultem seus esforços diplomáticos. Entretanto, este povo surpreendentemente permanece emergindo cada vez mais forte, mesmo em meio aos conflitos internos e externos. Eles acreditam em seu propósito final e no controle de seu imenso poder, vivendo honrosamente em concordância com seus próprios códigos. Contudo, aventureiros, quando um Renkai se enfurece, não há muitos que possam viver para contar a história. Os orques Vek, da mesma forma, são descendentes dos orques Kaivek e adoradores de Norlan, a deusa do destino, mas um tanto quanto divergentes de seus parentes Renkai. Pois enquanto os Renkai se destacam, gerando exímios guerreiros com uma força avassaladora, os Veks se ressaltam através de conhecimento astrológico, encantamentos e alquimia. Com sua pele arroxeada, postura encurvada e marcas tribais tais como os Nikua possuem, este povo normalmente é composto por estudiosos, clérigos e magos dedicados, movidos pela fé e atividades celestiais. Os 3 pilares que os mantêm são reclusão, mistério e profecia. Sendo uma teocracia guiada por observadores de estrelas, a política Vek depende da profecia e isto impacta sua postura diplomática com um senso de destino divino. Seja através do sol escaldante ou do inverno cortante, os adivinhos Vek perseveram na busca do conhecimento astral, bem como fizeram por centenas de ciclos lunares. Para estes adivinhos, as estrelas contêm a trama de todas as histórias futuras. Os fios do destino tão somente precisam ser tocados e seguidos para serem entendidos. Assim, eles vagam pelas terras em busca dos segredos mais antigos do reino exterior. E assim conclui-se as informações que eu intentava partilhar convosco, aventureiros. Se por um acaso estiverem se indagando sobre a razão pela qual lhes trouxe este conhecimento, bom, digamos que seja unicamente por um certo pressentimento de que ventos de mudança poderão soprar sobre Verra, o que, porventura, possa apenas ser um devaneio deste aventureiro que vos fala. Ademais, perpetuando o costume, despeço-me desejando-lhes que sua jornada seja gloriosa.